E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de calorimetria e ela diz o seguinte: em um calorímetro ideal, colocam-se 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius com 1000 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Em seguida, são formuladas 3 hipóteses sobre o que poderá ocorrer com o sistema água mais gelo no interior do calorímetro. Nós temos ali as afirmações e temos que ver quais das afirmações estão corretas ou erradas, né? São falsas ou verdadeiras. E aí uma coisa que é bem importante que eu não grifei de propósito é o seguinte: a questão me diz que eu tenho um calorímetro ideal. E o que isso quer dizer? O calorímetro ele vai funcionar basicamente como uma garrafa térmica, onde ele vai evitar que essas duas substâncias, né, o gelo e a água, entrem em contato com o meio externo. Óbvio que na vida real, os calorímetros eles não conseguem fazer isso de maneira ideal, como uma garrafa térmica também não consegue. Mas a gente está trabalhando numa situação hipotética onde esse calorímetro é ideal e essas duas substâncias elas interagem somente entre elas. Não tem nenhuma interação externa, nem delas com o meio, nem delas com o calorímetro. A interação é somente entre as duas e isso é muito importante para a gente responder então a questão. Então imagina o seguinte, ó, essa forma geométrica que eu fiz, esse retângulo, né, é o tal do calorímetro. Dentro desse calorímetro, então, a gente vai botar uma porção de água. Então, aqui nós temos a água, tá? Uma porção de água. E nós vamos colocar uma pedra de gelo. Vou fazer o gelo de roxo aqui só para diferenciar a cor mesmo. Então, aqui a gente tem uma pedra de gelo. A ideia é o quê? Tanto a temperatura do gelo, né, é 0 graus Celsius, como a temperatura da água também é 0 graus Celsius. E a gente tem o seguinte raciocínio então: eu só consigo ter uma troca de calor entre duas substâncias se entre elas existir uma diferença de temperatura. E não é o caso. A temperatura do gelo é igual à temperatura da água líquida nesse caso. Se as temperaturas são iguais, significa que a substância já está em equilíbrio térmico, né? A gente já tem o equilíbrio térmico. Logo, não tem troca de calor. Lembra que o calor ele vai espontaneamente, né, naturalmente do corpo mais quente para o mais frio. Nesse caso, a gente não tem um mais quente e nem um mais frio. Soro, então, o que vai acontecer? A resposta é simples. Nada vai acontecer. Nem o gelo vai começar a derreter, porque ele não está recebendo calor de ninguém. E ele para derreter precisa receber calor. Nem a água vai congelar porque ela não está dando calor ou perdendo calor para ninguém. Ninguém vai esquentar. Então o sistema ele vai se manter exatamente o mesmo. É óbvio que é uma situação que não tem como acontecer, porque é uma situação que é muito idealizada, né? Mas justamente a questão ela está pegando a situação hipotética da coisa e trabalhando a questão conceitual das trocas de calor. Então a primeira afirmação está dizendo o seguinte, ó: parte do gelo derreterá diminuindo a massa do bloco de gelo. Não, essa afirmação ela está errada, ela é falsa, porque, como eu disse, para que o gelo derreta, ele precisa receber calor. No caso, ele não está recebendo calor de ninguém. 2. Parte da água congelará diminuindo a massa de água líquida. Também está errada essa afirmação, também é falsa essa afirmação, porque para a água congelar ela precisaria perder calor para alguém, e aí nesse caso nós não temos um objeto, um corpo para que a água perdesse calor. E a terceira afirmação diz o seguinte: as massas de gelo e de água líquida permanecerão inalteradas. Sim, está correta essa afirmação e é a única que está correta, que é verdadeira, justamente por quê? Porque não há trocas de calor. É um processo onde o equilíbrio térmico já está estabelecido. Ficando então ali a alternativa B para essa questão. A alternativa B é a resposta certa para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.